depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Caros irmãos, internautas, em nome de Jesus, pedimos permissão para darmos início às nossas atividades de hoje de evangelização. É com prazer que recepcionamos a todos e damos boas-vindas aos que estiverem assistindo virtualmente esse evento religioso de hoje. Agradecemos ao artista voluntário que fez a harmonização musical, o nosso irmão Caio. Pedimos que as pessoas busquem seu vasilhame de água, pois durante a palestra elas receberão energias balsâmicas da equipe celestial de Jesus. Nossa palestrante de hoje é a irmã Jesualda Diniz. Agora, sintonizados na música de abertura, convido a todos para a nossa prece inicial. Jesus amado, em teu nome louvamos a Deus, nosso Pai de poder e bondade, louvamos a Maria Santíssima, louvamos aos mentores, benfeitores da nossa casa espírita. E diante desta palestra, só temos que agradecer a Jesus. E passo então a palavra para a palestrante Jesualda Diniz, que falará o seu tema e a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós ficamos responsáveis pela palestra desse domingo, e ela tem como título A Mulher Cristã. O CEAL, o Centro Espírita André Luiz, todos os anos, no mês de maio, dedica uma noite, uma semana e algumas palestras, nesse tema da mulher cristã. Então, nós ficamos responsáveis por fazermos as reflexões dessa tarde de domingo.
Mas antes nós vamos começar com algumas palavras de gratidão. Primeiro, gratidão pela oportunidade de servirmos e mesmo à distância, continuarmos com o nosso elo de ligação com essa casa que nos acolheu, que acolhe a tantos, né? A tantos necessitados, espiritualmente falando, materialmente falando. E também a gratidão por termos a responsabilidade de falarmos sobre um tema que nos toca profundamente. Primeiro, é até de um lugar confortável que nós falamos por nos incluirmos, né, nessa existência como uma mulher cristã. Então, por estarmos dentro dessa denominação. Mas também por nós refletirmos sobre mulheres tão importantes, tão sintonizadas com o amor, com o bem, com a construção da paz aqui na Terra, que nos antecederam, né? Que deram os primeiros passos nesse caminho da construção desse amor que Jesus trouxe como lei maior, né, dos seus ensinamentos, mulheres que foram convocadas por Jesus, né, convocadas não verbalmente, digamos assim, por um convite formal, mas que foram convocadas a partir do coração, né, que sentiram esse chamamento no coração. Então, nós vamos falar sobre essas mulheres, nós vamos falar sobre a mulher cristã. Talvez muitas perguntas surjam na nossa mente quando a gente inicia esse assunto, né? E a primeira delas seria, o que é uma mulher cristã? Como é que nós podemos definir, né? O que seria verdadeiramente uma mulher cristã? Se nós formos dar uma resposta simples, uma resposta curta, e uma resposta óbvia também, né? Seria, a mulher cristã é aquela que segue o Cristo. Essa é a primeira resposta que vem à nossa mente. E aí nós podemos desdobrar essa resposta em mais uma pergunta, né? O que verdadeiramente significa seguir o Cristo? Nós ouvimos muito a expressão seguir os passos de Jesus, ou seguir os passos do Mestre. Que passos foram esses aqui na Terra, né? Não os seus passos caminhando, e a gente às vezes até imagina como seria esse caminhar de Jesus aqui na Terra, né? É bem provável que ele tratasse a Terra, que ele ajudou na formação, no planejamento, como governador espiritual do nosso planeta, mas nós ficamos imaginando o respeito com que Jesus pisava no chão dessa terra, né? O respeito, o amor que ele devotava pela terra, que ele ajudou com a sua energia crística a planejar e a construir. Então, como seriam esses passos de Jesus aqui entre nós? O que é, então, seguir verdadeiramente Jesus? Para nós respondermos a essa pergunta, o que é seguir o Cristo, e essas mulheres que o seguiam e que foram intituladas as primeiras mulheres cristãs, nós precisamos, então, voltar um pouquinho no tempo para nós compreendermos como era essa época de Jesus, como eram tratadas as mulheres nessa época, compreendermos o contexto, né, político, cultural, desse momento em que Jesus vem fisicamente à Terra. E também compreendermos como Jesus tratou as mulheres. E esse novo momento em que ele inaugura na Terra esse tratamento de dignidade e de liberdade às mulheres. Aliás, aqueles que estudam o Evangelho sempre pontuam que Jesus trouxe nas suas mensagens, ele veio trazer para os excluídos, para os marginalizados socialmente, ele veio trazer a liberdade e a dignidade. Então, é partindo desse princípio que Jesus, então, estabelece uma relação com aqueles que passaram a segui-lo. Mas vamos compreender, antes de falarmos do tratamento de Jesus às mulheres, vamos compreender como as mulheres eram tratadas nesse contexto. E o primeiro tópico que nós trazemos, que é justamente como é que as mulheres, né, tinham um tratamento nessa época,
A primeira questão era a exclusão da mulher da vida pública. Então, a mulher, diferente dos nossos tempos atuais, embora em alguns países ainda muito do que nós vamos falar dessa época de Jesus ainda perdura, né? Esse tratamento não igualitário, esse tratamento não respeitador, né? Ele ainda perdura em muitas culturas, em muitos países. Mas na época de Jesus, então, a mulher era totalmente excluída da vida pública. A mulher era dada as tarefas domésticas, né? Não que nós estejamos querendo diminuir essas tarefas, elas são tão importantes quanto essa participação social. Mas fica muito claro que, naquela época, a vida pública era um espaço destinado aos homens, né? Como hoje também nós temos o espaço político e o espaço social muito marcado pela presença masculina. O mundo como nós o conhecemos hoje, ele é um mundo construído pelo sexo masculino, digamos assim, né? Ele tem mais essa marca, essa característica da energia masculina e muito pouco da energia feminina. Então, além de ser excluída da vida pública, a mulher nessa época ela não tinha voz. Ela não era um ser que participava de decisões, que participava de escolhas, que influenciava, digamos assim, né, nas políticas públicas, nas decisões que afetavam a sociedade de um modo geral. Ela era tratada com desconsideração, era tida como um ser inferior, né? E o apedrejamento em praça pública era comum naquela época, e nós, a grande maioria que seguimos os ensinamentos de Jesus, conhecemos do Evangelho uma das passagens que diz respeito a um apedrejamento em praça pública. A mulher sofria mutilações, né? Era muito comum isso em muitas culturas, e ainda hoje, em muitas culturas, isso é um comportamento, digamos assim, ainda adotado, né? E além disso, né, alguns países permanecem com esses costumes bárbaros, né? Países ditos civilizados, mas que também discriminam mulheres que têm um alto grau, um alto percentual, né, digamos assim, de violência doméstica contra a mulher, demonstrando, assim, um estado remanescente de uma barbárie ainda muito grande. Então, Jesus, quando vem fisicamente para o nosso planeta, essa é a sociedade da qual Jesus, então, passa a fazer parte, né, como ser que encarna aqui na Terra, não por uma necessidade evolutiva, mas exclusivamente pela missão de nos ajudar, né, de vir como mestre para nós, os seus pequeninos aprendizes. É nesse contexto, então, que Jesus tem esses seus encontros, né, esses seus contatos com as mulheres que começam, então, a segui-lo, né? E quem foram essas primeiras seguidoras, digamos, do Cristo, né? Primeiro, nós precisamos lembrar que são poucas as referências à presença da mulher nos tempos de Jesus, né? E essas referências, geralmente, quando elas são feitas, algumas sequer têm o seu nome citado ou reconhecido. É muito interessante porque isso já mostra a sociedade, né, como ela era organizada e a pouca relevância, a pouca importância que se dava às mulheres. Geralmente, o destaque era para o homem, ou sendo o pai, ou sendo o irmão, ou sendo o esposo daquela mulher. Então, muitas vezes, no Evangelho, ela sequer tem o seu nome revelado, ela apenas é referida, né, como a viúva de Naim, por exemplo, ou então como a mãe de João e Tiago maior, ou mesmo, né, a mulher samaritana, por ser da Samaria, né, por ser uma samaritana, que era a designação para o povo da Samaria, né, mas assim o nome realmente não é citado, né. Então, ou às vezes a alusão ao comportamento moral da mulher, né, como é dito a mulher adúltera, a pecadora. Então, a gente já vê que essas denominações
já nos trazem uma notícia de quem eram essas mulheres e de como elas estavam sendo tratadas quando Jesus chega aqui na Terra. Então, colocadas numa posição secundária, colocadas numa posição inferior aos homens, né? Elas tinham esse tratamento de desconsideração, muitas vezes de desrespeito, muitas vezes de perseguição, de apedrejamento, de condenação à morte. Jesus, então, ele traz para essas mulheres daquela época e inaugura, então, uma nova fase para todas as mulheres que buscam em Jesus uma direção e um rumo para os seus passos, né? Certamente não foram só essas que nós citamos, as mulheres que Jesus socorreu, as mulheres com quem Jesus teve esse relacionamento de mestre, né, com discípulas. É interessante porque no aramaico, a palavra que é traduzida como discípulo, ela na verdade ela só tem a palavra no masculino. Então, quando dizia o discípulo, incluía aí homens e mulheres, né? E aí a gente às vezes questiona, mas Jesus teve apenas 12 discípulos, né? Mas Jesus teve muitas mulheres que o seguiam, e elas receberam um convite de maneira diferenciada, e nós abordaremos isso. Mas como nós estávamos falando, certamente não foram somente essas mulheres que Jesus socorreu. Mulheres desorientadas, mães aflitas, viúvas desamparadas, meninas órfãs, procuravam refúgio, procuravam consolo, procuravam orientação de Jesus. E Jesus não escolheu a quem doar, digamos assim, né, do seu amor, da sua compaixão, da sua atenção. Jesus distribuiu a todas aquelas que o buscaram, né? Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiram Jesus em suas andanças pela Galileia, onde Jesus começa, então, né, o seu apostolado, a sua pregação, e auxiliavam Jesus com os recursos que elas tinham, inclusive a comprar mantimentos para auxílios aos necessitados. Por isso, pais e maridos, eles consideravam que Jesus as havia enfeitiçado. Eles consideravam Jesus, digamos assim, uma pessoa, né, perigosa para a companhia dessas mulheres, né? E derramavam indignação e ódio contra Jesus naquela época. Muitas passaram a seguir Jesus, os ensinamentos deles, e abandonaram os próprios compromissos familiares, e com isso sofreram em silêncio, incompreensão, a humilhação, né, a que estavam sujeitas. Mas elas tinham um anseio, e é disso que nós também vamos nos referir nessa fala da mulher cristã, né? Mas o que essas mulheres, né, que foram as primeiras seguidoras do Cristo, né, e aí a gente tem alguns exemplos, como nós citamos, né, Madalena, Joana de Cusa, e temos Marta e Maria, não é, as irmãs que recebem Jesus em sua casa, a mulher samaritana, como nós dissemos, né? Mas e o que tem essas mulheres em comum, né? O que na verdade une essas mulheres é esse anseio da alma que cada uma já trazia, é o estar pronta para o mestre. E esse anseio, ele é traduzido muito nessa energia feminina, a energia da sensibilidade, a energia da compaixão. É isso que faz com que essas mulheres se identifiquem com a alma do Cristo. É isso que faz com que essas mulheres sigam, né, o Cristo, esse sol maior que já passou aqui pela terra. E os primeiros passos dessas mulheres foram realmente seguindo Jesus, para então elas poderem encontrar o Cristo interno, o Cristo que habita a alma de cada um de nós, né? Somos criaturas crísticas, trazemos esse sol interior nas nossas almas. E quando nós não estamos despertas para essa luminosidade, para esse sol interior, nós muitas vezes vagamos pelas sombras do mundo, né? Cometemos enganos, cometemos equívocos, e nesses equívocos que nós cometemos, ainda neles, nós estamos a caminho do encontro
dessa luz, dessa luminosidade que nós trazemos também dentro de nós. Foi isso que o Cristo nos recomendou quando disse: brilhe a vossa luz. Ou seja, embora ao seguir os passos de Cristo, recebendo essa denominação de mulheres cristãs, né, nós encontramos luz e direção para os nossos passos, mas é muito importante que nós utilizemos a luz do Cristo para iluminar também as nossas escuridões íntimas, para iluminarmos também a nossa trajetória íntima, a fim de nós encontrarmos esse Cristo interno. Então, essas mulheres tinham em comum esse anseio de sensibilidade e compaixão, de encontrar aquilo que a alma delas elegia como sendo a sede de amor. Todas que procuraram Cristo tinham sede de amor. Todas que procuram Cristo ainda hoje trazem na sua alma essa sede de amor e encontram em Jesus a forma de saciar essa sede de amor, né? Então, elas tinham esse anseio de vida, esse anseio de uma vida que fosse uma vida de propósito, uma vida significativa, uma vida mais profunda. E é por isso, então, que elas se voltaram para Jesus, assim como nós podemos imaginar uma planta, né, que começa a crescer e que está ali mirrada, que não consegue se desenvolver tanto, porque lhe falta claridade, lhe falta luminosidade suficiente. E aí, ao colocarmos essa planta próxima a uma janela, essa planta, então, começa a direcionar o seu crescimento, né, na direção da janela, porque dali da janela vem o sol maior. Então, assim foram essas mulheres que passaram pela vida do Cristo, que souberam aproveitar a luminosidade de Jesus para dar um direcionamento na vida delas, né? E o que as diferenciava? Se esse anseio era o que traziam todas essas mulheres de comum, né? O que diferenciava uma das outras, né? Cada uma tinha uma trajetória diferente, digamos assim. A trajetória de Maria, a mãe de Jesus, né? Nós podemos imaginar que espírito de escola é esse que é escolhido para ser a primeira moradia de Jesus aqui na Terra, né? Essa que o acolhe no seu ventre, essa que lhe gera a vida física, para que ele nos trouxesse vida, como ele disse, e vida em abundância. Então, que espírito que a nossa mente racional não consegue, digamos, descrever, porque ela é muito mais do que aquilo que a nossa mente comporta com palavras, né? Maria é essa mãe de todos nós, né? É esse espírito que intercede por todos nós, a quem nós, mães, né, recorremos em tantos momentos, quando nós queremos uma proteção que vai além das nossas forças, das nossas possibilidades, da nossa capacidade para os nossos filhos. É a Maria, a mãe de todas nós, que nós recorremos. Então, Maria tinha uma trajetória diferente, por exemplo, de Madalena, de Maria Madalena, né? E aí é interessante nós colocarmos que um dos papas é que numa fala traz Maria Madalena como uma prostituta, mas isso já é discutido e já é, digamos assim, ponto de discordância entre muitas pessoas que analisam e que estudam o Evangelho, né? Ela tinha uma certa vida de luxo, de conforto, tinha certa posse, recebia, sim, em sua residência muitas autoridades, não é? Daquele momento, naquela época, mas nós não podemos considerá-la, né, como uma prostituta. Falta-nos aí uma certa consideração, um certo respeito, inclusive por essa figura feminina. E Maria Madalena tinha uma trajetória diferente, né? Vinha também sedenta desse amor diferenciado, desse amor que não é o amor da carne, desse amor que preenche muito mais do que um espaço no leito, esse amor que preenche a alma, esse amor que no outro dia, que passado o tempo, né, não se olha para trás com arrependimento,
porque não se perdeu a sua dignidade, pelo contrário, tinha sede daquele amor que dignifica. E é isso que ela encontra no Cristo, né? Então, cada uma com uma trajetória diferente. A mulher hemorroíça, como nós sabemos pela descrição do Evangelho, né? Uma mulher que já vinha com uma dificuldade, digamos assim, de saúde, com um sangramento que se estendia por anos, por quase toda a sua vida. Então, alguém que desejava a cura daquele seu problema físico, daquele seu problema de saúde. E tinha tamanha fé em Cristo que sabia que se conseguisse tocar, nem que fosse as vestes de Cristo, ela sabia que ela poderia receber de Cristo aquilo que ela tanto ansiava, a sua saúde física. Então, é muito interessante nós notarmos essas trajetórias diferenciadas, né? A samaritana, a mulher que Jesus encontra num poço, né? Na Samaria. Então, essa mulher que já havia tido vários esposos e que Jesus tem conhecimento de todo esse passado dela, né? Essa mulher que se surpreende por Jesus lhe dirigir a palavra, já que as mulheres, como nós colocamos no início, a elas era negada, né, essa participação na vida pública, elas tinham que sempre estar em praça pública ou em algum local acompanhada de um homem, né, e esse homem deveria ser o pai ou um irmão mais velho ou o esposo, né, ela não era permitida estar sozinha por essas andanças. Então, ali também, nessa mulher, nesse momento, né, Jesus encontra ali uma trajetória diferente, mas o mesmo anseio, esse anseio pelo amor que dignifica a vida. E o que as fez receber essa designação, né, de mulher cristã? É muito interessante que dos 12 apóstolos, dos 12 homens que seguiram Cristo, né, alguns deles que inclusive conheceram Jesus depois, né, na narração dos evangelhos, nós sabemos que o evangelho só foi escrito entre 40 e 70 anos depois que Jesus já tinha passado aqui pela terra, né? Então, alguns dos apóstolos foram repetindo aquilo que ouviram do Cristo, relatando, e outros apóstolos não chegaram a conhecer diretamente o Cristo, né? Outros evangelistas, aliás, daqueles que escreveram o evangelho, não chegaram a conhecer diretamente o Cristo. Mas desses homens, né, que seguiram o Cristo mais de perto, fisicamente falando, os 12 apóstolos, eles receberam o convite de Jesus, um convite verbal, digamos assim. E a essas mulheres, o convite que foi feito a elas, né? Os apóstolos, eles foram chamados pela palavra do Mestre, por aquilo que o Mestre dizia. No entanto, elas, as servidoras fiéis que seguiram o Cristo, elas foram convocadas pelo olhar de Jesus, pelo olhar que tocou a alma delas, pelo olhar de sensibilidade, de compaixão e de acolhimento que Jesus teve para com cada uma dessas mulheres. E quando a gente fala de acolhimento, duas situações assim nos levam a registrar um tanto mais esse olhar amoroso e acolhedor de Jesus. Esse olhar que não era de julgamento, esse olhar que era de uma compreensão profunda de quem era aquele espírito, aquele caminhante que vinha, né, com as suas quedas, com seus tropeços, mas também com seu potencial de reerguimento. Então, não tem como nós não falarmos da mulher que em praça pública corria o risco de ser apedrejada. E essa é uma passagem belíssima porque ela nos traz aquilo que Jesus, em primeiro lugar, realiza, né? Ele não está preocupado primeiro em converter aquela mulher. Ele não está preocupado em primeiro trazer os seus ensinamentos e solicitar que ela mude de caminho. A primeira preocupação de Jesus ali naquele momento, a preocupação mais premente, prioritária, era de salvar a vida dela, era de proteger a vida física dessa mulher. Né? E aí, é por isso que Jesus, naquele momento, lança aquela pergunta
tão profunda e tão intrigante para todos que se encontravam ali, né? Que aquele que estivesse sem pecados atirasse a primeira pedra. Conhecendo o passado de todos aqueles espíritos que se encontravam ali, Jesus deu a eles a chance de se olharem, de se perceberem e verificarem que eles vinham nessa queda há muito tempo. Então, naquele momento, eles percebem que eles não tinham essa autoridade moral, né, para levantar sequer a voz. Quem diria levantar ali a mão com uma pedra para apedrejar aquela mulher. Então, devagarinho, eles vão deixando a pedra e vão se distanciando, e Jesus pergunta a ela, né, onde estão os que te condenavam? E ela diz, eles se foram, Senhor. E naquele momento Jesus diz, também eu não te condeno. Vá e de futuro não voltes a pecar. Então Jesus salva a sua vida física quando protege aquela mulher do apedrejamento e lhe dá a orientação para a salvação da sua vida espiritual, que deveria ser realizada por ela própria, quando ele diz, e de futuro não voltes a pecar. Ou seja, não erre o alvo da sua vida, porque esse é o significado da palavra pecado, né? E pecar tem esse significado de errar o alvo. Então, Jesus, naquele momento, traz ali, nesse ensinamento, né, o quanto ele faria diferença na vida dessa mulher. Que diferença faz Jesus, faz o Cristo na vida das mulheres que se tornam mulheres cristãs? É essa transformação que muitas vezes é respeitada por Jesus, porque precisa ocorrer um processo de reerguimento daquele espírito que caiu em si naquele momento e que precisa dali para frente, aos poucos, se reerguer. E a outra passagem é a da mulher samaritana, né? Que Jesus, então, a procura e a solicita, né, que ela lhe desse um copo d'água, né? É bem interessante que ela se espanta, porque como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritana? E Jesus então responde, se conhecesses o dom que Deus tem para dar, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias. E ele havia de dar-te água viva. Jesus acrescenta depois, todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu oferto, aquele que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna. Então, é essa sede que Jesus veio saciar em todas essas mulheres cristãs, né? Desde a sua mãe, mesmo a mãe de Jesus, né? Que foi também e pode ser considerada uma discípula de Jesus, porque ele segue os passos, porque ele segue os ensinamentos, né? Até a mulher samaritana, que era uma mulher de uma classe desprezada, de uma origem desprezada, mas que Jesus, naquele momento, em sensibilidade, lança, né, esse olhar de compaixão e de sensibilidade e inclui essa mulher, então, né, nos seus ensinamentos, nas suas pregações. Então, todas essas mulheres cristãs, elas passaram por esse momento em que a sua vida foi transformada por aquilo que elas receberam de Jesus. E aí, para concluir, nós podemos pensar, né, se Jesus fez tanta diferença na vida de todas essas mulheres cristãs, né? Quem são as seguidoras do Cristo nos dias atuais? Quem são as mulheres cristãs nos dias atuais? E aí nós precisamos, inclusive, romper o rótulo, né? Porque há mulheres cristãs espalhadas pelo mundo inteiro, onde há semeadura de amor feita pelas mãos de uma mulher, onde há semeadura de amor feitas pelas palavras de uma mulher, onde há semeadura de amor feitas pelo trabalho de uma mãe, pelo trabalho de uma esposa, pelo trabalho de uma profissional, pelo trabalho de uma pessoa, de uma mulher
que em sociedade se coloca para proteger os mais fragilizados, os mais frágeis, os excluídos. Onde existe essa semeadura de amor, existe uma mulher cristã atuando ali. Mesmo que ela não tenha esse rótulo dado por nós, mesmo que ela participe de uma outra religião, Jesus está acima das religiões. E a religião do Cristo é a religião do amor. Então, onde há o amor semeado por uma mulher, há uma mulher cristã semeando esse amor. Semeando como uma servidora do Cristo, como uma trabalhadora, como uma apóstola do Cristo nos dias atuais. E como nós estamos carentes desse trabalho, né? Desse olhar mais sensível, desse lado, dessa energia feminina, num mundo tão masculinizado, num mundo tão ligado ao poder, tão ligado à ação, como o amor é necessário nos dias atuais, como a compaixão é uma necessidade que todos nós carecemos, né? Então, essa energia feminina que Jesus soube tão bem, com o seu olhar, fazer despertar nessas mulheres, é a mesma energia feminina que Jesus nos convida, a todos nós, mulheres e homens, que dizemos seguir o Cristo, que nós possamos deixar que essa energia desperte no nosso coração, que nós possamos realmente seguir os passos do Cristo, não pelo rótulo que nós adotamos, mas pela transformação que Jesus pode verdadeiramente fazer no nosso coração e fazer na nossa vida. Quantas mães faltando o alimento em casa nesse momento? Quantas mães acompanhando o esposo ou filhos em hospitais? Quantas mulheres, muitas vezes não mais apedrejadas em praça pública, mas ainda violentadas na sua dignidade física, dentro do seu lar, ou muitas vezes em vias públicas, né? Quantas mulheres ainda precisam desse olhar amoroso, dessa proteção do Cristo, primeiro protegendo a vida física e reerguendo, a fim de que ela possa reerguer na sua vida espiritual, na sua dignidade e na sua liberdade. Nos tornemos todos protetores desse lado mais frágil, dessa alma feminina que está aqui na Terra necessitando do nosso cuidado, do nosso amor, para que elas despertem esse sol do Cristo interior que habita todos nós. Agradecemos a todos pela atenção e que possamos nós nos deixarmos seduzirmos, né, por esse olhar do Cristo em nossas vidas, em nosso coração. Agradecemos a palestrante irmã Gesualda Diniz, que fez uma bela apresentação neste momento. Agradecemos também a harmonização do irmão Caio e informamos que a Livraria do Ceal e a lojinha Maria Angélica, que é o bazar permanente, seguem funcionando pela manhã, obedecendo todos os cuidados preventivos recomendados pelo Ministério da Saúde. Convidamos para que façam sua visita e contribuam com a manutenção do Centro Espírita André Luiz. Agora, convidamos a todos para que façamos nossa prece de encerramento. Jesus amado, rogamos bênçãos e amparo às pessoas que se encontram enfermas, aos dedicados trabalhadores da saúde do Brasil e do mundo inteiro. Abençoa nossa Casa André Luiz, Guará, seus dirigentes, seus trabalhadores e frequentadores. E vamos à nossa prece. Amado Mestre e Senhor Jesus, em Teu nome iniciamos nossas atividades de hoje. Em Teu nome pedimos permissão para declarar encerradas. Saúde e paz a todos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Por fim, informamos que nossas palestras continuam acontecendo de forma virtual.
todos os domingos às 17 horas e às quartas-feiras às 19h30. Obrigado, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.